Amados irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos ler aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versos 24 a 28, dando continuidade às nossas devocionais neste livro. Diz-nos assim então a palavra. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então aqui se inicia a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, e ele então, lá em Éfeso, né, acontece este fato de chegar este Apolo agora na companhia então dos irmãos, dos cristãos, né? E esse Apolo então aparece por lá, vindo de Alexandria, e essa Alexandria era a segunda cidade mais importante do Império Romano na época. Aqui nos diz então algumas características desse Apolo. Diz que ele era um judeu convertido e era também um pregador da palavra. Ele era eloquente e poderoso nas Escrituras. E eloquente é a capacidade de falar e de se expressar com desenvoltura. Tem poder de persuadir, de convencer as pessoas. Isso é eloquência. Então, diferentemente do apóstolo Paulo, que não era nem um pouco eloquente, e na verdade era considerado um pregador ruim. Em 2 Coríntios 10:10 está escrito assim, a respeito dele, né? Paulo escrevendo a respeito do que as pessoas lá em Corinto pensavam dele. Porque eles dizem, as cartas dele são graves e fortes, mas a sua presença corporal é fraca e a sua palavra desprezível. Então, diferentemente de Apolo, Paulo era um pregador ruim, isso na visão dos filósofos, né? Daquela cultura grega que era tinha muita facilidade, né, para se expressar, para falar. Diz também que Apolo era poderoso nas Escrituras. E Apolo, obviamente, como era judeu, e nasceu e cresceu, né, lá em Alexandria, um grande polo, e lá muitos judeus eram enviados para, de fato, aprenderem das Escrituras. Ele conhecia, portanto, profundamente a Bíblia e principalmente o Antigo Testamento. E por isso mesmo que ele poderia, então, agora, ali em Éfeso, pregar, ensinar nas sinagogas, não é? Então, esse Apolo então chega em Éfeso, e como ele tinha toda essa facilidade, ele é bastante extrovertido também, conhecedor das Escrituras, e logo ele começou a falar a respeito mesmo de Cristo, do Evangelho do Senhor Jesus. Mas o ensino dele, o ensino de Apolo era deficiente, pois Priscila e Áquila, que já conheciam mais a respeito do Evangelho, de Cristo, da obra de Cristo, o significado da morte, da ressurreição de Cristo, perceberam na pregação de Apolo algumas deficiências, né? Priscila e Áquila, por serem mais maduros na fé, então perceberam isso com mais facilidade. Mas interessante que eles não foram criticar Apolo, pelo contrário, eles se puseram à disposição de Apolo para ajudá-lo, para ensiná-lo no caminho e a plenitude da fé e Cristo, né? Então, e muito interessante nós olharmos para isso e aprendermos também com Apolo, que Apolo, apesar de ser tudo isso, né, conhecedor das Escrituras, eloquente, extrovertido, tinha facilidade para falar, ele se faz, né, humilde em acolher a observação de Áquila e Priscila, né, para ser ensinado então por eles. Ele se põe à disposição para isso, né?
E aí então ele segue, depois de aprender o que faltava, ele segue então pregando e ainda pede carta de recomendação, vai para outros lugares, serve de fato como um missionário da palavra. Algumas coisas então nós podemos aprender, mesmo que brevemente, deste encontro, dessa chegada de Apolo e com ele, e com este evento aqui acontecido neste momento. Em primeiro lugar, que qualquer pessoa pode proclamar a verdade de Deus, o Evangelho, né? Porque é Deus mesmo quem nos capacita a falarmos das coisas de Deus, a falarmos a respeito de Cristo, não é? Nem todos são eloquentes e extrovertidos quanto era Apolo. Vimos o caso de Paulo, né? As pessoas achavam que ele não era um bom pregador, né? Mas ambos tinham zelo pela palavra e tinham aquele espírito missionário, aquele desejo de falar a respeito daquilo que transformou as suas vidas, né? Humildade, nós já comentamos, de Apolo, em aceitar o ensino de Áquila e de Priscila, apesar de conhecimento profundo nas Escrituras. Então, o grande conhecimento que temos não pode nos impedir de sermos humildes e reconhecermos as nossas dificuldades, deficiências, falhas na proclamação do Evangelho. Outra questão que nós podemos ver é que a igreja, não é? No caso aqui Áquila e Priscila, se puseram à disposição para servir alguém que era eloquente, que era poderoso, que era já conhecido, certamente tinha bastante entrada e facilidade nas sinagogas, né? Então eles, com humildade também, se puseram à disposição de servir, mesmo alguém sendo muito conhecido ali no meio dos judeus, né? Eles perceberam as deficiências porque tinham conhecimento e se puseram com coragem a ajudar a Apolo. E por último, que nós podemos ver aqui, que Apolo não utilizou desse seu conhecimento, né, somente para convencer os judeus de que Jesus era de fato Cristo. O que Apolo fez? Né? Ele, de fato, se apoiou na Bíblia, nas Escrituras. E era isso que ele ensinava, e ainda muito mais depois que aprendeu alguns detalhes a mais com Priscila e com Áquila, ele ficou então muito mais fundamentado, embasado, né? Com muito mais certeza ele chegou então a ir para outros lugares e lá então pregar o Evangelho, né? Convencer então as pessoas pelas Escrituras, não pela astúcia, não pela inteligência, não pela esperteza, não por uma estratégia ou outra, não é? Mas ele buscava convencer, aqui especialmente os judeus, pelo conhecimento que ele tinha das Escrituras, porque de fato o convencimento vem pelo Espírito Santo de Deus quando a palavra do Senhor é pregada. Portanto, não é a nossa sabedoria, a nossa eloquência, a nossa coragem ou qualquer outra coisa, mas é a palavra, é pela palavra que o Espírito Santo de Deus age no coração daqueles a quem Deus quer salvar. Então, queridos, é isso que esta palavra, neste tempo, neste evento, fala e ensina para nós. Que possamos aprender então com Apolo, aprendamos também com Priscila e Áquila, e aprendamos especialmente com a palavra do Senhor, o seu Santo Espírito, e falemos, e trabalhemos, e sejamos missionários hábeis na palavra, assim como Apolo. Em nome de Jesus. Amém.